Seja bem-vindo ao AIA Podcast comemorativo aos 50 anos da Associação Empresarial de Agrolândia. Nós estamos construindo a história, reconstruindo as memórias, as lembranças de quem fez esses 50 anos. Essa é, com certeza, uma história construída com a força do associativismo. E hoje eu converso com o Juarez Adriano, o Juca, posso te chamar assim? Sim, tranquilo. Que foi o terceiro presidente da EA. Tudo bem? Tudo tranquilo. Obrigada pela presença aqui. Estou curiosa pela nossa conversa de hoje. O senhor foi presidente da EA em 1989 e 1990, né? Exato. Como é que foi essa entrada na associação? Na verdade, nós já fazíamos parte, né, da associação como membro, né? E em 1987, as reuniões da associação passou a ser feita no Adriano's Restaurante. Ah, porque antes ela era feita na Pitangueira, na Máquinas Walter Ziegel, né? E aí passou, né, a ser feita em 87 no Adriano's Restaurante, na presidência de Dieter Grimm. Quando ele assumiu a presidência, né, ele passou a fazer as reuniões lá. E a partir de 90, tá, de 91, as reuniões passaram a ser feitas na churrascaria Lira, o encontro nesse local. E dali em diante se sucedeu até a data de hoje, né? Da forma que até ter o local próprio. Não? Então, o senhor começou a fazer parte da antiga INC, ainda, né? Por conta das reuniões serem lá, o senhor recebeu algum convite e começou antes desse período? Não, na verdade, o meu pai fazia parte da Inca, né? E desde 1976, na sua fundação, né? E aí como eu assumi ou comprei o restaurante do meu pai, o hotel, e automaticamente eu me transformei em membro da Inca na época, né? Da associação. A questão de fazer as reuniões lá foi uma decisão dentro da diretoria do Dieter Krieg, exatamente, quando ele assumiu a diretoria. Por quê? Porque ficava mais fácil, era mais central para todo mundo participar. Já Né? tinha sede, né? E tirou aquele foco de ser um local de trabalho. De ser numa empresa, né? Então passou a ser num local mais público. Né? E nessa época, a EA, antiga Inca, ainda estava mais focada para a indústria, que foi o objetivo dela na fundação, né? Sim, na presidência do seu Walter, na presidência do Dieter e na minha presidência, o foco era a indústria, né? Através de um trabalho muito forte na indústria em termos gerais. Mas, né, já olhando para a parte comercial e para a parte agrícola também. Né? E foi Então, abrindo aos poucos. exatamente, se fazer esse trabalho. Por quê? Porque como nós tínhamos um vínculo, né, a associação tinha um vínculo muito grande com o setor público, o poder público municipal, nós participávamos de todas essas reuniões e fazíamos em forma de moção muitos trabalhos, né, que foram feitos na época, né? E isso trouxe um benefício muito grande para o município. Né? Né? Essa representatividade, então, que era chamada de moção, ela veio em alguns níveis, né? Tanto para o município como também para o nível estadual. Como é que era? Vocês iam até Florianópolis? Como é que era? Sim. Nós participávamos, era muito forte também na região. Uhum. A INCA, né, a associação, era muito respeitada a nível regional. Né? O tanto que, quando foi para formar determinadas empresas, nós sempre debatimos isso nas reuniões. E uma dessas reuniões foi
o que foi batalhado para trazer a destilaria autônoma Alto Vale para a Agrolândia, porque ela ia ser feita em Rio do Sul, mas se tomou a decisão de batalhar por Agrolândia, né? E por isso nós, na época, conseguimos trazer a destilaria para cá, que foi um momento muito importante para a Agrolândia, né? Porque foi um momento onde nós estávamos sofrendo, inclusive diminuiu a população de Agrolândia de 75, 76 até por volta de 84. Entende? Exatamente, diminuiu o emprego, tudo. Os filhos começaram a sair de Agrolândia. Por quê? Porque tinha fechado a Oscar Swicker. Entende? Então, em 16 de agosto de 1976, foi fechado oficialmente a Oscar Swicker, que era a empresa que mantinha a Agrolândia, vamos dizer assim. E aí houve um intervalo muito longo em emprego, né, em oportunidades, né? E aí, aonde a associação foi peça importante para o município, né? Porque onde vocês veem hoje algumas lojas, isso ali era tudo Oscar Swicker. Aonde a prefeitura hoje era Oscar Swicker, né? E a Oscar Swicker hoje não saberia te dizer em termos percentual, mas te asseguro que era mais de 50% a Agrolândia estava no Oscar Swicker. E a associação veio nesse período que coincidiu com, com o fechamento da Oscar Swicker e a vinda do asfalto. Porque o asfalto, tanto batalhado por todos de Agrolândia, mas um trabalho muito importante da associação com o poder público municipal, entende? Para trazer esse asfalto, porque o asfalto deu uma nova visão para a Agrolândia, deu um novo impulso, né? Porque hoje não se tem noção do que era a estrada de chão, para quem não passou por ela, as dificuldades de você trazer uma empresa de fora para se instalar em Agrolândia. Né? Então, quando a gente conhece a história e vê de que forma que ela foi, a gente vê a importância da associação e o trabalho em conjunto com a comunidade, com o poder público, para o crescimento e para o bem do pessoal, ou para o bem do agrolatense. Claro, é a organização, né? É a representatividade, né? Porque junto é mais forte, né? Eu acho que até para o empreendedor, né? Sim. Ele está ali conectado e aprendendo, né? Sim, exatamente. Mas tem um outro fator bastante importante dentro disto, né? A Agrolândia com a associação, né, com esse trabalho, né, principalmente naquele, foi um trabalho muito forte do asfalto, ela passou a ser vista a nível regional e a nível estadual. Habilidade. Visibilidade, exatamente. Tá? Então, tudo isso é de suma importância, que deveria, na verdade, vamos dizer, ficar registrado. Com certeza. É muito importante essa questão da representatividade, né? Porque essa força do empreendedor, através dessa organização, muda muita coisa, né? É primordial, né? Só que explicando melhor o funcionamento, você pode imaginar uma moção mais ou menos como um projeto, ok? Então, nós tínhamos os projetos municipais, o que era de interesse para nós, né, para a associação, para o município de Agrolândia, mas tinha também os interesses regionais, que nós batalhamos junto com as outras associações, principalmente a do Sul. Tá? Então, isso nos dava força quando nós precisava deles por uma questão, né, por um projeto, uma moção para a Agrolândia. Né? Então, por exemplo, né, como eu estava explicando, cascalhamentos geral, né, isso a associação participava.
entende? Com debate, com opiniões, e com visitas ao governo do estado, Pois é. tá? E com pressão nos deputados, tá? Para nos ajudar. Então era assim, muito respeitado isso e com força. Uhum. Nós juntos, nós tinha força, Claro. né? E quando atuava separado, a gente via a diferença, né? Às vezes nem seria recebida, É. né, separadamente, né? Porque veja bem hoje, para dar um exemplo claro disso, a Grolândia hoje chegou num ponto que saturou, ela precisa de um avanço. O que é esse avanço? Nós precisamos do asfalto de Agrolândia Otacílio Costa. Isso é um papel importante da Associação Indústria e Comércio. Esse é um papel importantíssimo. Por quê? Porque nós não temos gente dentro da Agrolândia o suficiente para sustentar o comércio. Entende? Não tem gente que compra. O que a gente dizia na época, e eu continuo a dizer hoje, se torna viciado. Você me paga, eu pago o outro paga você. Então é um dinheiro viciado. Nós precisamos trazer gente de fora, tanto para trabalhar, como para gastar em Agrolândia. Porque as demandas, na verdade, elas vão mudando, mas sempre existe uma demanda para o município, né? Exatamente. E essas demandas você precisa de gente. Né? Então, assim era pensado a Agrolândia no início da associação. E a associação ajudava isso. Nasceu com esse objetivo. Nasceu com esse de objetivo. organização, né? Exatamente. Nasceu com o objetivo de auxiliar o poder público de Agrolândia e o povo de Agrolândia, na verdade. E nasceu da visão desse grande empreendedor que foi o seu Paulo de Sim, Bezerra, né? exatamente. Ele foi pioneiro. É. E assim como a associação também é pioneira, né? Porque ela tem 4 anos a menos do que a FACISP, então ela é muito pioneira nesse aspecto estadual e também aqui em Agrolândia. Eu acho que é a primeira entidade organizada do município, né? Eu estive recentemente no Senado, em Brasília, né? Faz agora uns 2 anos que eu estive lá. A primeira pergunta que o Esperidião Amin, o senador Esperidião Amin fez para mim, perguntou sobre o seu Walter Zílio. Entende? Porque ele era conhecido lá. Quer ver com Jorge Conder Bornhausen. Né? Então ele tinha essa visão, ele tinha penetração Exatamente. e associação, né? E em Deus. Antônio Carlos Conder Reis. Eles todos estiveram em Agrolândia várias vezes. Porque daí, Juca, se me permite, o empreendedor, ele faz o município para frente, Claro. né? E um grande detalhe, né? Nós temos que deixar claro, pode ter um líder que puxa a frente, mas é um conjunto que faz a coisa acontecer. Enquanto que nós estivermos separados, cada um lutando pelo seu, nós estamos batendo cabeça. Nós vamos bater cabeça por muito tempo. Tá? E hoje, por exemplo, né, dentro desse resultado de tudo isso dos anos 70 e 80, entende? Nós precisamos, vamos dizer assim, dar um up, fazer a Rolândia crescer um pouco mais, porque nós estamos estacionados. E nós estamos estacionados, e aqui eu afirmo com experiência, porque nós se separamos, nós não estamos agregando, nós não estamos trabalhando em conjunto. E esse papel da associação é importante. Juntar esse pessoal. Essa conexão, né? Juntar com o poder público. Não misturar uma coisa. O poder público é uma coisa, política é outra. É um movimento político apartidário, né? Exatamente. Veja,
Meu pai foi candidato contra, ele era da associação, mas foi contra, na época, o que a associação, vamos dizer, mais tinha visão, né? Coisa. Mas no dia seguinte, ele estava na associação de volta, mas o pai perdeu, o seu Simão Ginsberg perdeu em 82 pro Chá, mas no dia seguinte estava na associação. Essa cultura que se perdeu, Uhum. E que é a democracia. que é a democracia, É, é a verdadeira democracia. é a verdadeira democracia. Eu quero voltar um pouquinho no tempo, porque o senhor me disse uma coisa que eu considero muito importante. A gente está valorizando aqui a história da associação, Sim, que, que é, ao mesmo tempo, se confunde com a história de Agrolândia, porque a gente está contando a história das pessoas, né? sim. Então, achei muito interessante essa associação de informações que o senhor me disse, que a Inca nasceu logo depois do fechamento do Swicker, né? Sim. Que foi um grande empreendedor, né? Se você vê, né, o Swicker oficialmente fechou em agosto e a associação deu em outubro. É. Então, na verdade, tivemos aí setembro, talvez 40 dias, 50 dias o máximo de diferença. Que colocou fim como é que eu vou dizer? Colocou fim numa época Exatamente, que marcou. exatamente. E nós precisamos prestar atenção. Aí é que vem a visão do seu Walter Ziegler, como empresário. Veja, se viu que rompeu um ciclo e que a Grolândia ia sofrer por isso. Nada. E precisava dar uma direção para, entende? Exatamente. Se você fizer uma investigação de famílias na Agrolândia, vocês vão ver a quantidade de famílias que saiu da Agrolândia nesse período. E que mais tarde pode ter retornado outras pessoas por Com- conta da mudança, né? Com Porque é certeza, assim, né? com certeza, né? Então, essa contribuição que a associação deu para alavancar o município, entende? Ela foi Fundamental. fundamental, de extrema importância. E se quando você vai ver, né, você sempre vê um grupo, Sim, você vê associação, você não vê individualismo, exatamente. né? Isso se perdeu um pouco. Hoje a gente vê um pouco de individualismo, porque cada um cuidando do seu, né? E aí é onde nós temos uma situação bastante delicada. Por isso, da importância do empreendedor se manter conectado, porque às vezes tem aquela solidão do empreendedor também, né? Sim. E aí ele continua num grupo onde ele aprende, onde ele se capacita, onde ele troca experiência, faz amizades também, né? Que é importante, né? Eu queria deixar registrado para vocês aqui é o seguinte: o município precisa da associação e a associação precisa do município. Quando eu falo município, quando eu falo de administrador da administração pública, eu falo de todos os segmentos, entende? Porque em conjunto nós conseguimos fazer muita coisa, tá? Veja bem, eu vou dizer uma outra coisa. Se vocês pegar a primeira ata do hospital, vocês vão ver que tem Rolando Suíca lá. Quando chegou 74, que foi o começo do fim da Oscar Suíca, entende? Você vê que já tinha mudado as pessoas. E a associação fez um trabalho também muito forte junto com o poder público, com o seu Alex, na época que era prefeito, né, perante o governo do estado, para fazer essa nova sede no hospital. Então veja que a associação tem história, Com certeza. e histórias bonitas, de batalha, né? E vejam bem, assim, sem associação, talvez se conseguisse, talvez. Entende? Mas não com a rapidez ou não com o tempo que precisou isso ser feito, entende? Porque traz visibilidade. Traz visibilidade,
traz segurança. Organização. E a mensagem que eu deixo para os empresários nesse sentido, entende? Que eles precisam da associação. Porque com as instituições funcionando, todos vão ter maior segurança. É a representatividade, que sozinho tu não chega. Exatamente. E para a associação, eu acho que ela tem que olhar novamente, não como prioridade, mas um olhar mais profundo para a indústria. Porque hoje nós temos a Agrolândia, a indústria como carro-chefe e temos a agricultura como carro-chefe. E o pessoal precisa entender que o comércio profissional liberal e serviço depende desses dois. Ou esses dois é o que mais impulsiona. Com certeza. São vários momentos, né? A gente vai lá para o início, volta, e agora eu quero levar o senhor de novo lá para o fim dos anos 80, início dos anos 90, que foi a sua gestão aqui como presidente, né? Como é que foi essa experiência de tomar, então, a frente da associação nesse período? A Agrolândia, naquela época, na época de 82, quando se deu a eleição do Schreiber, o Schreiber abriu um campo, vamos dizer, oportunidades para todos participarem. O Schreiber tinha uma mente muito aberta, muito participativa. E eu fazia parte da associação, e o presidente, quando eu comecei, era o Sr. Walter Ziegel, depois o Dieter. E aí houve uma intenção do Dieter ser candidato, naquela época, candidato a prefeito. E nós, na associação, não estávamos confortáveis em relação à associação. Então, acabou nós conversando, trabalhando com o próprio Dieter e veio a sugestão de eu assumir a associação. Aí acabou eu sendo eleito presidente, e fizemos um trabalho que era um trabalho de retomada, né? Já tinha as moções da parte de energia, que era muito forte naquela época, que nós estávamos precisando de energia, porque qualquer situação já saía energia e isso prejudica muito a indústria, né? Então a gente fez um trabalho também na parte de energia quando assumimos, né? E fizemos também um trabalho inicial para dar uma visão para o comércio também. Começou a abertura. Começou a abertura, exatamente isso, né? Então nós tínhamos essa visão, nós participávamos muito da FACISC, todas as reuniões da FACISC, todas as reuniões regionais, e inclusive fizemos um trabalho junto com o Rio do Sul, que depois se tornou ali pertence, acho que para Lontras, né? Aquela unidade de energia que tem ali no corte do Rio Itajaí, ali, eu não me lembro o nome. Sim, é Salto Pilão? Isso, Salto Pilão, exatamente. Isso tudo começou naquela época e foi amadurecendo a ideia, né? E aí fizemos um trabalho muito bom também em termos de confraternização entre os membros da associação, porque se entendia que essa confraternização ela era benéfica para atingir os resultados que nós queríamos, né? Então foi um trabalho assim bastante, vamos dizer assim, bastante uma continuidade, na verdade, do seu Walter e do Dieter, só que abrimos também com o comércio. E o senhor, na verdade, começou a sua gestão em 89, 90. O senhor já tinha do Jua nessa época? Sim, a do Jua foi em 89, iniciei ela em fevereiro de 89, né?
e eu tinha o restaurante. E isso, eu fui eleito na associação em 88, final de 88, dezembro, e assumi em março de 89. Tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. E isso acarretou bastante o trabalho para mim, ocupou muito do meu tempo. E aí, então, eu cumpri os 2 anos, fiz esse trabalho na associação como presidente durante 2 anos. E depois, em 90, tá? Aí eu conversei com o pessoal e tomamos a decisão, tá? De fazer uma nova eleição, um novo presidente, o qual foi o Manfred Gray, Então, que assumiu. o seu líder passou o bastão e o senhor passou para o outro líder. Isso, exatamente, exatamente. Esse é o trabalho também, ele precisa ter essa continuidade, porque cada um que vem traz uma visão diferente, né? Esse lado é um lado positivo, muito bom, e tem o outro lado que não adianta você ficar e fazer um péssimo trabalho. Exatamente. Então é melhor ser sincero, dizer, olha, realmente mostrar os O meu tempo foi motivos, até né? aqui. Exatamente, eu pude contribuir até aqui, então eu não tenho mais condições de contribuir da forma que eu gostaria de Sim. contribuir, né? Porque, na verdade, a gente sabe que o empreendedor, além de ter muita demanda e responsabilidade, falta tempo, né? Sim. Só que também é uma contribuição necessária, né? Para um município, mas eu acho que pessoalmente, né? Qual é a sua sensação quando o senhor pensa, vamos supor, nessa contribuição mesmo? Para o município, para a associação? Bom, eu acho, né, como eu sou um cidadão agrolandense, né? Eu, inclusive, estava em Agrolândia antes dela ser Agrolândia, né? Entende? Eu acho que é de suma importância a gente contribuir com o município, contribuir com a associação. Eu acredito ter feito uma, a minha parte, vamos dizer assim, né? E gostaria de me dirigir aos empresários de Agrolândia, dizer para eles o quanto é importante a participação deles nos trabalhos, nas ideias, né? Porque para os empresários de Agrolândia necessita-se de gente para trabalhar, necessita-se de acessos, condições de infraestrutura, e eles, né, me dirijo novamente nominal aos empresários, são partes disso. Eles deveriam contribuir com o município de uma forma, porque o retorno para eles vai vir. O retorno vai vir com boas estradas, né, uma boa infraestrutura, né? E por isso eu quero deixar reforçado aqui, se É permitido. é permitido, Sim. a importância de Agrolândia dar um novo salto para o progresso. Porque o povo de Agrolândia não conhece o tanto que as empresas são conhecidas a níveis internacionais. Por exemplo, a Dujum era muito mais conhecida fora do país do que dentro do país. Então, isso é importante. Essas divisas são importantes para a Agrolândia. E o canal que está precisando de Agrolândia dar esse salto é acesso, um acesso para o Tacílio Costa, para nós termos saída. Por quê? Porque chegamos ao ponto que somos final de linha, nós somos final de linha e precisamos reverter isto. E só na mão dos empresários, com ajudando o setor público, a administração pública, nós vamos chegar lá. Inseparáveis, sozinho nenhum dos dois chega. Então, como um empreendedor tão experiente como o senhor é, com toda a trajetória que o senhor construiu ao longo da vida, que recado o senhor deixa para quem está começando a empreender hoje? Quem começa a empreender, a começar o seu negócio hoje, planeje. Primeiro ponto.
planeje. Segundo ponto, tenha conhecimento no que você vai empreender. Conheça o produto que você vai fazer. Olhe o mercado que você vai atingir. Procure se informar sobre o mercado que você vai atingir. Busque ser sincero, ser verdadeiro no que você se propõe a fazer. Esse é o caminho do sucesso, é o caminho para dar certo. São os valores que são negociáveis. Exatamente. Esta mensagem eu deixo para eles, né, ou para qualquer pessoa que vai empreender. E se conecte espiritualmente também, cada um no seu entendimento. Porque tem que ter propósito, né? Tem que ter propósito. Excelente. E aproveitando, então, a gente está chegando ao fim da nossa conversa, que foi muito esclarecedora, eu aprendi bastante, espero que você que nos acompanha também tenha aprendido. Eu agradeço, inclusive, a sua disponibilidade, porque é só assim que a gente constrói a história, né? Só ouvindo essas memórias, essa experiência. Eu queria pedir também para o senhor deixar uma mensagem pelos 50 anos da associação. Eu diria que a associação continue fazendo esse trabalho que está fazendo, porque não se imagina o bem e a importância que a associação fez para o povo de Agrolândia, para a Agrolândia e para a indústria de Agrolândia, o comércio de Agrolândia. Ela foi peça fundamental aonde nós estamos hoje. Muito bom. Muito obrigada, eu agradeço a sua participação e também a sua contribuição para essa Eu história. é que agradeço. Muito Obrigada. obrigado. E para você, logo a gente se vê de novo. Até a próxima.